Fala, moçada! Eu sou o Vinícius e esse é, sem dúvida, um dos vídeos mais importantes da minha e provavelmente também da sua lista de reprodução, porque falaremos de uma obra do renomado professor Pierluigi Piazzi, o livro Aprendendo Inteligência, Manual de Instruções do Cérebro para Estudantes em Geral. O professor Pierluigi nasceu na Itália e veio para o Brasil quando tinha pouco mais de 10 anos. Buscou conhecimento nas mais variadas áreas, mas descobriu a sua paixão pelo ensino e ficou famoso como professor, principalmente de cursinho. Nessa trajetória, identificou várias falhas do sistema educacional brasileiro e, como professor muito prestigiado, principalmente por conta do sucesso que tinha em seus cursos nos últimos anos de vida, dedicou-se a passar todo o conhecimento como escritor e palestrante. Morreu em 2015, aos 72 anos. Esse livro é o primeiro da série do professor sobre inteligência, em que ele fala não só para os alunos, mas também para os pais, para os professores e para quem está se preparando para uma prova ou exame, como um concurso ou vestibular. Então, vamos lá. O professor Piazzi começa sua série sobre inteligência se dirigindo inicialmente ao seu público-alvo, os estudantes. Citando a presença do computador, do celular e da internet em nossas vidas, ele nos fala da necessidade de nos tornarmos mais inteligentes, dado o cenário em que há cada vez mais pessoas e cada vez menos exigência de mão de obra. Assim, o conselho central que ele nos traz é que estudo não é questão de quantidade, mas sim de qualidade. E, portanto, a recomendação correta não é estude mais, mas sim estude melhor. E como fazer isso será tema desse e dos próximos vídeos dessa série. O professor Pierluigi sabe do que fala porque trabalhou a vida toda com isso. Em mais de 50 anos trabalhando com educação, preparou mais de 100 mil alunos, ensinando-os a estudarem corretamente. Como até do mito de que estudar é ruim, ele nos ensina a estudar do jeito certo. E isso é muito importante, porque ao contrário do que sempre se pensou, a inteligência não é exclusivamente genética ou inata a cada um de nós. Adotando as estratégias certas, inteligência e talento podem sim ser adquiridos com facilidade, bastando apenas pouco esforço. Portanto, ele nos passa estratégias para que todos, inclusive as pessoas mais inteligentes, possam desenvolver e usar o seu potencial ao máximo. Caso você se interesse pela leitura desse ótimo livro, leitura essa que nós fortemente sugerimos, deixamos o link para adquiri-lo na descrição do vídeo. Se o conteúdo desse vídeo te interessou, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos dessa série tão importante. O professor Pier, como era carinhosamente conhecido pelos alunos, é categórico ao afirmar em seu livro que a maioria das pessoas não sabe estudar e passa a vida toda sem nem se dar conta da quantidade de tempo e de esforço que desperdiçou, com resultados nem de longe proporcionais ao esforço que fez. Na primeira parte de seu livro, A Programação do Seu Cérebro, ele aborda a razão por que o estudo é importante. O estudo consiste, basicamente, numa ferramenta de sobrevivência num mundo cada vez mais automatizado. Mas lembramos, o conselho não é estude mais, e sim estude melhor. Ele também fala sobre quando deve-se estudar. Todo dia. O lema do aluno vencedor é aula dada, aula estudada, hoje, ou no mesmo dia da aula. Fazendo a comparação entre a memória de um aluno com a de um computador, o professor Pier enfatiza que, assim como devemos salvar em disco as informações alteradas para conseguir recuperá-las se quisermos desligar o computador, com a ressalva aqui de que os sistemas atuais cuidam disso automaticamente, devemos também estudar,
após a aula, sozinhos e escrevendo o conteúdo que foi estudado, de preferência com letra cursiva. Tudo isso porque só é possível transferir as informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo de duas maneiras: pela repetição ou pela emoção. Escrever nessa memória de curto prazo é muito simples. Basta enxergar ou ouvir informação. O problema é justamente que, se escrever nessa memória simples, apagar é mais simples ainda. No córtex cerebral, o HD de nosso cérebro, ao contrário do que acontece no computador, as informações só são retidas de forma permanente se as ligações físicas entre os neurônios forem alteradas. E isso só é feito de forma permanente no sono profundo. De acordo com estudos científicos recentes, o processo de retenção da memória é: no curto prazo, a informação é adquirida em nosso cérebro e, na existência de atenção, ela segue para uma região chamada de tálamo. Com os estímulos corretos ao longo do dia, de repetição ou de emoção, a informação acaba por ser transferida para o córtex cerebral no sono, à noite, onde estará disponível com fácil recuperação a longo prazo. Assim, para memorizar algo sem ter que repetir muitas vezes, ou seja, pela primeira estratégia, a melhor forma de estudar é fazê-lo de forma alegre e prazerosa, ou associar ao estudo uma emoção muito triste ou trágica, pela segunda estratégia. Por isso, o nosso lema deve ser: aula dada, aula estudada no mesmo dia. O quanto estudar é a parte mais difícil de praticar. Um bom cronograma de estudos é composto de períodos de 30 minutos de concentração e estudo, alternados por 10 minutos de descanso entre eles. O descanso é necessário porque, em cada neurônio em nosso cérebro, há substâncias químicas essenciais que, em caso de uso intenso, esgotam-se em 30 ou 40 minutos. É por esse motivo que esses intervalos de tempo propostos, de 30 minutos de estudo e 10 de descanso, estão aproximadamente de acordo com outras técnicas de gerenciamento de tempo, como a técnica Pomodoro. Com base em tudo isso, assistir à aula é diferente de estudar, pois assistir à aula é inerentemente passivo, enquanto estudar é uma atividade ativa por natureza. E aí, entramos na última parte relativa aos estudos, que é sobre como estudar. Após a aula, deve-se estudar em um ambiente livre de distrações, isto é, sem barulho, televisão e celular, e também sem o computador, desde que ele não seja absolutamente necessário, seja para digitar o texto ou para consultar alguma informação indispensável. Estudos usando ressonância magnética mostraram que estudar ouvindo música é uma ótima estratégia por ativar áreas neurológicas novas no nosso cérebro. Mas isso desde que não seja uma música que tenha letra em um idioma compreensível pelo aluno, uma vez que isso prejudica na compreensão do assunto por estimular as mesmas regiões cerebrais que deveriam estar exclusivamente dedicadas à compreensão e memorização. Por isso, música instrumental é recomendada como um fator que pode contribuir com seu ritmo e cadência no processo de memorização. Seguindo o velho ditado chinês, se eu ouço, esqueço, se eu vejo, entendo, e se eu faço, aprendo, ninguém aprende nada de verdade se não for autodidata. Temos, portanto, que, para nós, a maneira mais eficiente de estudar é escrevendo à mão, com letra cursiva, o assunto ou matéria estudados, seja fazendo exercícios ou resumos. Na segunda parte do livro, intitulada Acelerando os Neurônios, o professor descreve um processo de 5 passos para nos tornarmos mais inteligentes. O primeiro passo é acreditar. Acreditar nas próprias falhas e em nossa capacidade de superá-las, reconfigurando o nosso cérebro para nos tornarmos mais inteligentes. O segundo passo é evitar a burrice, isto é,
tudo que atrapalha o desenvolvimento intelectual, como, por exemplo, drogas, o uso em excesso de aparelhos eletrônicos e da internet. O terceiro passo é estudar pouco. Devemos estudar pouco, mas todo dia. O objetivo correto de nossos estudos, ao invés de ser estudar para tirar nota, deve ser estudar para aprender, como descrevemos há pouco no resumo da primeira parte do livro. O nosso cérebro é sim capaz de se tornar mais inteligente, mas o processo de aprendizado é lento e nada no mundo pode acelerá-lo, a não ser investir na sua própria inteligência para cada vez aprender mais e mais rápido. Como a dose de crescimento diário é pequena, não devemos perder um dia sequer, porque isso representa o enfraquecimento dos caminhos neurais que estamos procurando estabelecer, atrasando a nossa jornada para nos tornarmos mais inteligentes. O quarto passo é procurar desafios. É só ao enfrentar dificuldades que o nosso cérebro se desenvolve. A nossa mente funciona como um músculo. Precisa se esforçar para se desenvolver. Todo prazer vem associado a uma dor, mas o verdadeiro prazer é aquele no qual a dor vem antes, como nos diz a sabedoria chinesa. Então, é só através do esforço, enfrentando desafios pequenos no começo e cada vez mais elaborados na sequência, que desenvolveremos a nossa inteligência. O quinto e último passo é ler muito. Esse é uma consequência do passo anterior, o de buscar desafios. E só lê muito quem lê por prazer. Segundo o professor, a falta de prazer que algumas pessoas sentem pela leitura é ocasionada por dois fatores. A falta de habilidade de alguns professores que, ao tentar fazer o aluno ler, acabam impondo isso pela obrigação, o que causa o ódio pela leitura, ou a pura e simples preguiça intelectual causada pela falta de exercício mental. Como dizia o professor, o homem não fala porque pensa, mas na verdade pensa porque fala. E o ato de falar aqui é colocado em seu sentido mais amplo, envolvendo a própria leitura e a linguagem, porque é só através desse intercâmbio de ideias que o nosso cérebro se desenvolve e cresce em termos de conhecimento. Bom, se tornar mais inteligente é plenamente possível. Isso vai sim exigir de você esforço e disciplina, mas se tornar mais inteligente não vai significar apenas tirar notas melhores nas provas, e sim aprender a lidar com situações de pressão e principalmente a fazer boas escolhas, com resultados duradouros. Recomendamos a aquisição e a leitura desse ótimo livro. Caso deseje adquiri-lo, o link está disponível na descrição do vídeo. Grande abraço, muito obrigado e até a próxima!